Novo presidente do país, novos governadores nos estados, novos presidentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Após a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, a política nacional iniciou neste ano uma nova era. O que podemos esperar deste e dos próximos anos no cenário político é o que vamos discutir no primeiro programa de 2019. Fique ligado, o Dois Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o regime. Olá, seja bem-vindo ao programa Dois Pontos. No primeiro programa deste ano, nós vamos debater os rumos da política no país nos próximos 4 anos. Quem está no nosso estúdio para conversar conosco é a doutoranda em Ciência Política, Aline Burni, e o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade, Felipe Nunes. Obrigado aos dois pela presença. Para a gente começar, professor Felipe, a gente ano passado se encontrou aqui no programa junto com a professora Magna, que hoje está aqui representada pela doutoranda Aline, e a gente conversou um pouco sobre as eleições de 2018, né? Quais eram as perspectivas. E aconteceu uma coisa que eu, pelo menos, fiquei surpreso. A gente já tem alguma análise, alguma explicação para entender por que o Bolsonaro venceu a eleição? A sua surpresa ela é particular. Muita gente já estava dizendo, né, no ano passado, que o Bolsonaro seria um ator importante nessa eleição, né? Ele seria, eu mesmo dei algumas entrevistas dizendo que ele podia ser o Trump brasileiro, né? E as razões, elas são muito interessantes, porque elas destoam das razões tradicionais quando a gente fazia análise, né? Quando qualquer analista político pensava na eleição no Brasil, ele dizia primeiro, olha, se você tem dinheiro, se você tem máquina política, e se você tem tempo de TV e rádio, a chance de você ganhar a eleição é muito grande. Por isso, muita gente na imprensa apostou novamente uma polarização entre PT e PSDB nessa eleição, né? O que aconteceu com o Bolsonaro? A verdade é que ele chegou na eleição preparado, com um arsenal de conteúdos e de estratégias que surpreendeu a muita gente, né? Ele usou o que a gente chama de campanha contínua, né? Desde 2014 o Bolsonaro está na rua, você deve se lembrar, fazendo eventos, visitando cidades, e onde chegava tinha o seu fã-clube montado. Aquilo sempre chamava atenção. Então, o primeiro aspecto. Fez campanha desde sempre, não deixou para fazer só nos 45 dias regulamentares, vamos dizer assim. Segundo, ele usou de uma estratégia que ninguém havia usado antes, que foi a estratégia de comunicação direta, né? Pouca gente sabe disso. Eu até estou escrevendo um artigo sobre isso essa semana. O Bolsonaro, em 2016, já tinha mais seguidores no Facebook do que o próprio Lula, que na época era uma pessoa com muito mais expressão e popularidade. Então já havia uma estratégia montada para atração e uso dessa comunicação direta, né? E o terceiro é usar uma estratégia que as pessoas de comunicação conhecem muito bem, que é sempre estar presente na imprensa com temas polêmicos. Então, o Bolsonaro tinha picos, é uma estratégia usada até por artistas, né? Hoje em dia, com seus stories e Instagrams, você fala alguma coisa polêmica, aparece, atrai muita atenção, depois desaparece. Então, ele chegou com esse arsenal prontinho. E, claro, somado ao fato de que, desde que o Aécio Neves, que foi o opositor mais forte, né, ao PT em 2014, desde que ele sofreu com todos os problemas de imagem relacionados às delações, o espaço ficou aberto e o Bolsonaro soube canalizar o antipetismo com todas as suas matizes muito bem, atraindo para si um eleitorado que foi crescendo da extrema-direita até o centro, todo com uma vontade, um desejo muito grande de mudança, né, em relação ao que vinha acontecendo com todas as vitórias seguidas do PT. Como que você faz uma leitura, Aline, dessa vitória do Bolsonaro? Te surpreendeu? De fato foi inesperado no sentido de não ter sido uma vitória baseada nos capitais tradicionais que um político que vence geralmente tem, né? Essa questão do tempo de televisão, das alianças com os partidos, etc. Mas eu concordo com essa questão de que não foi apenas o uso da mídia social, mas sobretudo a campanha de terreno, né, de campo que foi sendo feita
há mais de 2 anos atrás, inclusive, acho que similar ao Trump, ele chegou em grotões, né, do país, em cidades muito pequenas, que se sentiam abandonadas pelo poder central, e trazendo essa mensagem de esperança, de rompimento com o establishment. E eu acrescentaria também a questão que foi anterior ao lançamento das candidaturas, da própria articulação da elite política, né, que foi mal feita, digamos assim. Foram muitas candidaturas, alianças que foram deixadas para ser feitas muito ao final do processo. Então foi uma eleição muito fragmentada e a própria esquerda, por exemplo, teve muitos candidatos e não conseguiu reunir em torno de uma candidatura mais forte. Então eu acho que essa fragmentação das elites políticas também contribuiu para isso. Agora a gente pode falar que foi uma vitória do Bolsonaro ou foi uma derrota do PT? Eu acho que foi uma vitória do Bolsonaro, mas certamente o antipetismo, que cresceu com os erros do PT no governo, contribuíram para a emergência dele. Como que o senhor analisa isso, professor? Na verdade, as duas coisas, né? A eleição é composta de alguém que ganha e alguém que perde, né? O Bolsonaro vence no sentido de que inova na maneira de fazer política, inova e entende muito bem, consegue canalizar muito bem esse desejo que está na sociedade. É comum, viu, Nando? A gente está conversando aqui como se fosse uma coisa diferente, é que o PT ganhou 4 eleições seguidas, né? E ganhar 5 eleições seguidas é mais difícil que ganhar 4, e 4 do que 3, né? E o Bolsonaro conseguiu entender isso muito bem, entender onde é que estava o componente de raiva da sociedade brasileira em relação ao desemprego, em relação às suas frustrações individuais, e canalizou isso para ele, né? Então, nesse sentido, a vitória é dele, mas é a derrota do PT no sentido de que o PT também não conseguiu se renovar, né? se reestabelecer em muitos lugares, o que gera necessidade do partido, claro, se preparar agora para um outro momento de oposição, tal, que não fazia há muito tempo. O que eu quero chamar a atenção nesse debate entre vitória e derrota, Rolandes, é o seguinte: nós temos que nos acostumar com o fato de que haverá no Brasil e na democracia desejável que haja alternância de poder, né? Independentemente da posição de qualquer um em relação ao Bolsonaro ou ao Haddad, que foram os dois que foram ao segundo turno, mas não foi uma eleição super majoritária, né? Não foi tão próxima quanto a da Dilma e do Aécio, mas 55-45 é um resultado comum, né? É bom lembrar que 45% dos votos válidos apostaram em outro projeto de país. Então, tem vitoriosos e derrotados no processo inteiro, né? O que eu acho muito importante o fato do Haddad ter reconhecido essa derrota e está hoje tendo uma posição institucional em relação ao governo, criticando, né, debatendo, mas sem questionar o resultado em si. Isso é muito importante. O Haddad tem tido agora, foi anunciado, que ele tem uma postura no PT de manter essa questão de uma campanha contínua nesses próximos anos. Você acha que esse é o caminho, Aline, para que o PT consiga, às vezes, quem sabe, na próxima eleição, voltar ao poder ou a esquerda voltar ao poder? Eu acho difícil insistir em algumas estratégias que representaram muito risco, né, para o PT. Por exemplo, o lançamento da candidatura do Haddad muito no final da campanha, né? Isso foi um risco assumido pelo fato de insistirem nessa estratégia, nessa retórica da vitimização de vítima de um golpe. Isso, da vitimização da prisão do Lula, que eu quis dizer. Uhum. Então, eu acho que alguns riscos que são altos continuam sendo tomados e o que é preciso fazer é inovar e se reinventar no campo da esquerda. Em termos de emergência de novas lideranças, de emergência de um novo projeto claro e essa questão da meia-culpa, né, de romper com o que a população, os antigos petistas veem como que foi errado e providenciar uma resposta clara a isso. O senhor acha que o PT teria que se dissociar da imagem do Lula, professor, para conseguir voltar, quem sabe, vencer na próxima eleição? É impossível que isso aconteça, né? A história do Partido dos Trabalhadores se mistura com a história do Lula. Provavelmente o que vai acontecer daqui para frente é que haverá uma dissociação do ponto de vista da disputa política, né? O Lula não sendo mais candidato a nada, né? Mas as ideias, os argumentos e o papel de liderança, o Lula continuará tendo, queira
os apoiadores do Bolsonaro ou não. Isso é inerte, faz parte do processo, né? Inerente ao processo. Essa questão do PT é interessante porque no Brasil, a gente costuma, no futebol, na Olimpíada, o primeiro lugar é o que importa, né? Eu vejo de outro jeito. Eu acho que o fato do PT ser um partido organizado, com base, com estrutura política e conseguir angariar tanta gente em torno do seu projeto, deve ser louvado no país, né? Eu volto a dizer, as democracias não funcionam só com os vitoriosos, né? Mas a variável mais importante para a estabilidade política de qualquer sistema é justamente a posição dos perdedores. E eu acho que o PT está conseguindo, nesse sentido, claro, tem algumas exceções, né? Alguns absurdos que alguns membros do partido cometem, como em todos os partidos, né? Tem gente de todo tipo, mas eu acho que manter o PT um partido forte é muito importante, né? Porque é, sim, um partido que consegue traduzir as vozes de muita gente na sociedade. Hoje é minoritário, né? Perdeu a eleição e tem que saber o seu lugar. Eu acho que o grande desafio, neste sentido, é ser capaz, o PT no caso, de construir um gabinete paralelo ao do Bolsonaro, que é uma prática, a Aline que estuda a Europa sabe disso, de construir um gabinete paralelo que fiscalize as ações da educação, da saúde, da segurança pública, para que faça, então, um debate em torno de um projeto político, um projeto nacional. Acho que esse é o grande desafio do PT, fora, claro, as disputas e as divergências da esquerda, que está aí, cada uma indo para um lado. Na eleição do Rodrigo Maia, isso foi muito evidente, né? Nem o PT conseguiu estar junto. Quanto mais trazer o PDT, o PSB, o PCdoB, né, e aqueles partidos que gravitam em volta dele. Mas você acha, Aline, que talvez o PT e a esquerda, que não estão mais no poder, mas consigam fazer uma oposição forte perante o governo do Bolsonaro? Eu acho que primeiro precisa ter essa identificação como oposição, né? Uma união em torno de lideranças mais fortes e expressivas dentro do Congresso e identificar-se como um grupo. Porque o que está acontecendo agora são disputas dentro desse campo para ver quem que vai liderar, né, a oposição de esquerda. Então, eu acho que precisa ter uma coordenação para que a oposição seja forte. Na época da eleição, a Manuela Dávila chegou a falar em algumas entrevistas que ela era favorável e tentou algumas vezes e disse que não conseguiu formar uma chapa única para a esquerda, para se opor ao Bolsonaro. Você acha que agora, para ser uma oposição, a esquerda teria que fazer essa união, se formar, digamos que uma única oposição ao governo Bolsonaro? Eu acho que sim, porque inclusive em termos numéricos dentro das casas, se cada partido ou grupos menores de partidos forem encabeçar oposições separadas, vai ter muito pouca força, né? Vai ser muito fragmentado e não vai representar um campo unido, assim. Então, ainda que o Bolsonaro também não tenha uma maioria muito clara, ele vai ter que construir alianças e com partidos que não são da sua base, né? Naturalmente da sua base, a esquerda também sai um pouco enfraquecida se ela continuar fragmentada desse jeito. O senhor vê uma possibilidade da esquerda se unir, professor, para formar uma oposição mais forte? Não, no Brasil não. No Brasil não. A América Latina tem por tradição a formação de frentes amplas, né? Isso é comum em vários lugares. A esquerda no Chile governou o Chile muitos anos dessa maneira. No Uruguai é assim. O Brasil é diferente. O nosso sistema eleitoral ele força que os indivíduos, que as personalidades individuais se sobreponham aos interesses partidários. Hoje, se você sai na rua e perguntar, se tem uma das questões, uma das instituições ou organizações que estão muito enfraquecidas, são os partidos políticos. As pessoas não acreditam, né? Há uma descrença muito grande. E isso é um problema gigantesco para a nossa democracia. Então, da mesma maneira que o Bolsonaro hoje utiliza uma estratégia de negociar com o centrão e negociar com o baixo clero para criar essa estrutura majoritária de aprovação de projetos na Câmara e no Senado, a esquerda também tem dificuldade de se aglomerar, né, de se agrupar em torno de um único projeto. Cada um tem matizes diferentes, tem pensamentos diferentes. Eu acho que é difícil, minha opinião é que é difícil que isso aconteça, pelo menos no cenário recente. Você vê que o PCdoB, por exemplo, que sempre esteve muito próximo ao PT, hoje está distante, né? Está se movendo numa direção que não é a de estar junto no bloco petista na Câmara dos Deputados.
Mas depois de tanto tempo no poder, você acha que o PT ainda sabe ser oposição? Sabe se articular enquanto oposição? Bem, isso é difícil dizer. Os políticos, eles têm trajetórias e sabem das suas diferenças nas suas trajetórias em vários lugares. O PT vai ter que reaprender isso, né? E acho que vai reaprender rápido. Os deputados federais, principalmente, né, que vão ter um protagonismo mais importante agora, são deputados experimentados, que já tiveram na oposição em outros momentos e sabem que o que a gente chama na ciência política de position taking, né, que é a tomada de posição, é fundamental nesse momento para o partido encontrar o seu caminho, né? Eu acho que a grande discussão, Leandro, é saber se o PT vai fazer uma oposição circunstancial ou oposição o tempo inteiro. Hoje a bancada está dizendo que é contínua. Somos oposição ao Bolsonaro e ponto. Mesmo que haja interesses da sociedade que combinem com os interesses do presidente, né? Eu acho que esse vai ser o grande desafio deles, saber em que momento, de fato, ponderar esse discurso. Mas que eles estarão aptos a fazer oposição, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, professor, o senhor tem conduzido aqui na universidade alguns estudos sobre a questão das fake news. Isso. As fake news, elas foram realmente um dos elementos fundamentais que levaram o Bolsonaro à vitória, essa disseminação por WhatsApp de notícias que não são verdadeiras? Olha, a nossa pesquisa, infelizmente, não diz nada diretamente que possa me ajudar a responder essa sua pergunta. Mas vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco dela e aí eu posso dar a minha opinião, né, de como é que essa análise está caminhando nesse sentido. O que a gente fez, Leandro, eu me reuni com outros 3 professores, a Nara Pavão, da UFPE, a Natália Bueno, da Universidade de Emory, e o Frederico Batista, da Universidade da Carolina do Norte, começamos a discutir uma agenda de pesquisa para 2018. E tinha ficado claro para a gente naquele momento que, assim como nos Estados Unidos a discussão sobre a divulgação de notícias falsas foi muito importante para a eleição, no Brasil, provavelmente pelas características políticas que temos, isso também seria relevante, né? Então, vamos fazer uma agenda de pesquisa para entender o quê? No fundo, o que a gente queria era como é que combate fake news, né? O que faz nesse caso? Como é que a gente lida com esse problema que está aí, né? Todo mundo sabe. E resolvemos investigar 3 mecanismos. A autodefesa, que é quando alguém exposto a uma fake news se defende, dizendo, isso é mentira. A checagem profissional, que tem a ver com a lógica de que os jornais estavam fazendo de maneira isenta uma checagem, uma verificação das notícias. E terceiro, se um tribunal de justiça, né, no caso o TSE, declarasse que aquela notícia era falsa, então trazendo um componente judicial para o processo. Eu tive a oportunidade de falar sobre essa pesquisa em vários lugares e a grande surpresa de todo mundo, e eu acho que a decepção, é que nenhum desses mecanismos se mostrou efetivo para combater. Então a grande maioria das pessoas que acreditavam nas fake news continuavam acreditando mesmo depois de serem submetidos a esse experimento, né, do contraponto da autodefesa, da checagem profissional do TSE. Muito bem, então o que isso diz sobre as eleições? Eu acho que é fato hoje que o Bolsonaro utilizou uma estratégia de comunicação direta com disparo de mensagem. Acho que muita gente, né, vai reconhecer isso como real. Foi uma estratégia da campanha que me pareceu de sucesso, né? E essas mensagens divulgadas trabalhavam várias notícias que a gente vai considerar como falsas lá no nosso estudo e provavelmente isso enviesou a opinião de muita gente. Há um debate específico sobre o público evangélico, né, que teria sido atacado, digamos assim, de maneira mais direta com essas fake news. E se tudo isso se confirma, é possível que o Bolsonaro tenha se beneficiado dessa estratégia de confundir, né, a cabeça de muita gente no que diz respeito aos seus temas. Então, eu repito, embora a gente não tenha investigado diretamente o efeito das fake news sobre a eleição, é possível e provável que elas tenham tido um papel relevante na maneira de enviesar a opinião e a reação, a percepção das pessoas em relação a vários temas, né? O kit gay, por exemplo, foi um dos que mais circulou na internet e tal. Então, isso, acho que a pesquisa ajuda a entender isso, mas infelizmente a gente ainda não encontrou um antídoto para esse problema. Na questão do kit gay, por exemplo, o Bolsonaro foi ao Jornal Nacional, que é o jornal de maior audiência no país, e chegou a levar um livro que nem foi distribuído pela questão do MEC.
Como que essa crença, Aline, no Bolsonaro, que chega a ser chamado de mito, pelo eleitorado do Bolsonaro, ele é chamado de mito, né? Inclusive, quando ele levou a facada em Juiz de Fora, estava sendo ovacionado como mito e por aí vai. Esse grande amor pelo Bolsonaro, essa devoção que as pessoas têm pelo Bolsonaro, impede que elas percebam o que está acontecendo de fato no cenário político? Quais são as medidas efetivas que ele tem adotado ou vai adotar? Bom, eu acho que não impede as pessoas de se informarem, mas elas tendem a obter essas informações com um certo viés, por determinadas fontes. Então, isso acontece dos dois lados, né? Oposição e governo. O que eu tenho visto muito, e que eu acho que tem muito a ver com o que essa pesquisa do Felipe demonstra, é que as pessoas tendem a continuar acreditando no que elas já acreditam e elas tendem a ler ou buscar informações, etc., que confirmam o que elas já acreditam. Então, o que me parece que nessas eleições as mídias sociais não ajudaram nesse sentido da democracia foi que elas não expuseram às pessoas opiniões diferentes do que elas já têm. Pelo contrário, fizeram com que elas continuassem nos círculos, né, de pessoas, de conversas, de opiniões com os quais elas já estavam de acordo ou acostumadas. Uma bolha, né? Uma bolha. E eu acho que isso continua agora, mesmo depois da posse do Bolsonaro, porque o que a gente vê é isso, que os fatos, eles são lidos ou interpretados de maneiras diferentes pelos dois campos. Inclusive, se você seguir uma notícia, uma reportagem, um anúncio da conta do Twitter do Bolsonaro, vai ser de uma forma que, ainda que esteja relacionada a um fato que aconteceu, ela vai ser interpretada, né, ou manifestada pelas lentes do apoiador do Bolsonaro, como sendo uma coisa positiva, que é pelo interesse da pátria, da nação e etc. Por exemplo, a questão do filho do Bolsonaro que está sendo investigado. Então, as pessoas que tendem a aprovar o Bolsonaro e o seu governo, elas tendem a acreditar que o filho é alvo de uma conspiração, de uma perseguição, que os canais, né, os maiores canais da mídia brasileira, a Folha de São Paulo, etc., na verdade, elas não estão sendo isentas no tratamento desse tipo de caso. Então, eu acho que o que aconteceu na eleição, nesse sentido, dos eleitores terem leituras tendenciosas ou preferirem determinados canais para obter informação, porque lhes agrada, isso continua, mesmo com a posse do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro ele tem feito um trabalho nas redes sociais, professor, não sei se isso vai ser em algum momento objeto de análise dos estudos que o senhor tem conduzido, e que ele reverte o jogo, a mídia fala alguma coisa sobre o Bolsonaro e ele fala, isso é fake news. Eu acho que uma das palavras que ele mais tem usado nas redes sociais é a expressão, isso é fake news. Ele tentar reverter o jogo e tirar o crédito que as pessoas dão para a grande mídia, é um trabalho que tem tido êxito ou que vai influenciar o próprio governo dele, porque ele tem meio que desautorizado a mídia e falado para as pessoas acompanharem o canal dele, que ele é que vai soltar as medidas ali, é ele que vai falar o que é de verdade. Não é perigoso desmerecer o trabalho da imprensa por um projeto democrático? É uma estratégia, né? O que o Bolsonaro está fazendo, e eu acho que faz muito bem, é entender que o trabalho da imprensa é um trabalho crítico, né? E não querer aceitar esse trabalho crítico como sendo legítimo. Isso lhe gabarita a gente usa esse termo, né? A vacinar alguns dos temas que podem ser dolosos para a sua imagem ou para o seu governo, e com isso atrair gente para a sua comunicação direta. Eu acho que essa é uma estratégia que o Trump tem usado, né? Faz parte do que a gente chama de plano do Steve Bannon, né? Para a forma como a extrema-direita tem usado a sua comunicação, e eu acho que tem sido efetivo sim, né? O grande sucesso do Bolsonaro, Orlando, e de qualquer político, eu digo isso porque o Lula tem a mesma característica, é ter um fã-clube, né? O Lula tem um fã-clube, o Bolsonaro tem um fã-clube, é assim com as grandes lideranças populares, né? O Bolsonaro consegue mover muita gente, né? E ele está usando essas ferramentas modernas, né, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, para justamente mobilizar essas pessoas em torno do seu projeto. Acho que essa é uma estratégia.
Para a democracia, é de fato um problema, porque o que a gente deseja do ponto de vista normativo, né, no processo democrático, é que todas as vozes possam ser ouvidas e que as diferenças sejam toleradas, respeitadas. Eu acho que esse é um grande desafio, não mais para o candidato Bolsonaro, mas para o presidente Bolsonaro, né? Conseguir descer do palanque em algum momento e entender que é presidente de todos os brasileiros e não de alguns, aqueles que votaram nele, né? Mas enquanto ele estiver sob algum tipo de ameaça de imagem, você pode ter certeza que ele vai continuar usando essa estratégia que o levou à presidência, né? Então, é difícil imaginar que agora ele abandonaria isso simplesmente por qualquer outra motivação normativa. Agora, Aline, falando um pouco agora do cenário aqui nosso, de Minas Gerais, a gente teve a vitória do Zema, que era até então um desconhecido, e que estava, né, ali, não estava nas primeiras posições, em primeiro e segundo lugar na maior parte das pesquisas, e que de repente virou o jogo e chegou a vencer a eleição aqui em Minas Gerais. Tem alguma explicação, alguma análise do porquê que o Zema chegou ao poder, na sua opinião? Bom, a gente pode tentar entender um pouco da lógica do eleitor nesse momento, né? Que foi muito similar a uma parte do apoio que o próprio Bolsonaro recebeu para ser eleito. Que o que acontece? Em Minas Gerais, elites muito tradicionais, os mesmos grupos estavam se alternando no poder e o eleitor se deu conta de que não era mais o que ele queria. Então ele sabia o que ele não queria mais. E viu na candidatura do Zema uma alternativa que rompia com essa tradição, né? Então, nesse sentido, foi parecido com o sentimento que a gente viu no apoio ao Bolsonaro, de querer romper com a ordem, com aquilo que estava aí, né, com o establishment, e colocar uma pessoa, um outsider, que a gente chama uma pessoa que vem de fora da política, que não fez carreira tradicional dentro de partidos, para assumir o governo, né? Então, eu acho que em termos do sentimento do eleitorado, foi isso que explica o apoio ao Zema, né? Agora, professor, o Zema não estava tão bem assim nas pesquisas e aí ele participou do debate na Globo e nesse debate pediu voto para o Bolsonaro. E aí parece que daí ele disparou. Isso contribuiu mesmo para a vitória dele? Ele ter ido contra o que o partido dele pregava, que não defendia esse voto em quem estava à frente nas pesquisas, não defendeu o voto no candidato do partido dele e pedir para votar no Bolsonaro. Ele conquistou muita gente com isso? Eu acredito que sim. Esse foi um fator importante, mas não acho que foi o decisivo. Acho que o movimento, essa onda em torno do Bolsonaro, carregou duas candidaturas, ou três, no Brasil, né? A candidatura do Witzel, no Rio de Janeiro, a candidatura do Zema, em Minas Gerais, e a candidatura do Dória, que no segundo turno fez uma campanha completamente dissociada do PSDB, né? Fez uma campanha pró-Bolsonaro, esquecendo até inclusive de qual era o seu partido. O lema dele era Defenda São Paulo, não tinha nada a ver com as tradições tucanas. Acho que o Zema foi um ator que estava no lugar certo na hora certa. Acho que é uma boa maneira de definir a posição dele na eleição, né? Havia um desgaste do grupo do Aécio Neves e do Anastasia, que tinham governado Minas por muitos anos. Havia um desgaste do grupo do PT que estava governando o Estado, né, em meio a todas essas crises que aconteceram, e ele apareceu como alguém que foi capaz de dizer, olha, se você não está satisfeito com o que está acontecendo agora e não está satisfeito com o que está acontecendo no passado, aposta numa coisa nova. E eu estou com o Bolsonaro. A combinação desses elementos acabou o conduzindo para o governo do Estado. Acho que é uma combinação de elementos, né? O Zema, acho que foi muito feliz quando no debate se posicionou de forma muito evidente contra os dois projetos políticos, o projeto do PT e o projeto do PSDB. Ali houve uma estratégia correta na minha avaliação. E correta por um motivo, Leandro. As eleições cada vez mais estão sendo realmente decididas nos 45 do segundo tempo. As pessoas estão menos interessadas, se informando menos, participando menos do processo eleitoral e deixando para tomar essa decisão, ou já tem a decisão tomada desde o começo, não vão mudar nada, ou deixando para tomar lá no finalzinho. E quando ele apareceu, as pessoas estavam prestando atenção, ele acabou sendo capaz de regimentar um percentual de votos realmente expressivo no Estado.
Mas quando você aparece, professor, se prometendo como salvador da pátria, que vai mudar tudo o que aconteceu de errado antes, como foi a postura do Bolsonaro e a postura do Zema, não fica mais difícil para você fazer um bom governo? Porque você vai ser mais cobrado. Você prometeu resolver tudo que os outros não deram conta de resolver e que você ia ser a novidade, não ia ter corrupção, ia colocar ali uma solução para todos os problemas. Não vai ficar mais difícil para eles se reelegerem, por exemplo, ou chegarem ao final do governo com uma boa avaliação do eleitorado? Eu acho que vai ficar mais difícil para eles cumprirem todas as suas promessas. Isso serve tanto para o Bolsonaro quanto para o Zema, né? Governar é um ato completamente diferente de fazer campanha. O mais difícil não é vencer uma eleição, mas é governar o Estado ou o país durante 4 anos. Os problemas, os dilemas são muitos, né? Eu acho que você está tocando aí no ponto crucial dos 2 governos, né? O Zema precisa urgentemente reorganizar as expectativas das pessoas em relação ao que disse na eleição, né? Ele que não tem experiência administrativa pública e que conhece pouco, né, de como funcionam as corporações, fundamentalmente, do Estado, vai ter que aprender rápido a fazer esse jogo ou vai ter um fim trágico daqui a 4 anos. Mas ele me parece uma pessoa muito esperta, muito inteligente, capaz de aprender rápido e está com uma equipe que montou de acordo lá com os critérios, que é o que a sociedade esperava. Então, vamos e que grande parte era ligada ao PSDB. Muita gente do PSDB que está retornando ao Estado. Mas o Bolsonaro e ele vivem esse dilema. Será que serão capazes de entregar à sociedade aquilo que prometeram? Eu torço que sim, né? Afinal de contas, a maioria escolheu esses caminhos. Mas é bom os 2 estarem bem assim, atentos ao que prometeram, porque a expectativa em relação aos 2, de fato, é muito grande. Agora, Aline, o Zema, por exemplo, ele prometeu que ia cortar 80% dos cargos comissionados. Agora, quando foi anunciar de fato que vai ser feito, vai ser menos de 9%. Prometeu uma grande economia e vai ser 1 bilhão em 4 anos, ou seja, 250 milhões a cada ano que ele vai fazer de economia, o que dizem que é muito pouco perto do que ele prometeu. E também fez outras promessas que ele não está conseguindo de fato ali cumprir. É um desconhecimento de como funciona a máquina pública, ou você acha que houve um pouco da velha, vou prometer coisas que eu sei que eu não consigo cumprir, mas eu prometo e depois já ganhei mesmo, não importa? Bom, eu acho que é típico de uma estratégia populista que a gente vê tanto no Bolsonaro quanto no Zema durante as eleições, eu acho que é o fato de eles prometem mudança e etc., dramáticas, mas eles não fazem promessas muito tangíveis, né, muito específicas. Então, isso é um ponto que os ajuda, né, em fazer, em assumir essa imagem de que vai romper com o status quo, com o que está aí, mas ao mesmo tempo deixam muito ambíguo, muito vago o que vão fazer de fato. Inclusive tem uns pontos do projeto do Bolsonaro que ainda estão muito nebulosos, a questão da reforma da Previdência, qual que ele vai enviar mesmo, qual que é a que ele apoia. E com o Zema eu acho que aconteceu isso também. Ele, durante a campanha, sim, encarnou essa figura, essa promessa de mudar tudo, mas muitos pontos ele não sabia, não deixou claro o que ele ia fazer e como ele ia fazer. Então agora, né, no governo, certamente tem essa questão da falta de experiência, completa falta de experiência com a máquina pública, que inclusive não se administra da mesma forma que o setor privado, que eu acho que é o que ele esperava que poderia fazer também. E, além disso, tem um outro fator complicador para o Zema, que é o apoio, né, quase inexistente na Assembleia, né, que ele tem o quê? 3 deputados eleitos pelo Novo. Então, tem também esse complicador, né? O governador ele não pode tomar todas essas medidas, sobretudo em relação aos balanços fiscais do Estado, que realmente estavam em situação gravíssima. Ele não pode tomar essas medidas sozinho, né, sem passar pela Assembleia. Então isso também é um complicador que ele viu que ele vai ter que encarar. Tanto o Zema, com pouquíssimos representantes do partido dele na Assembleia, quanto o Bolsonaro também, com os políticos do PSL, não tem a maioria ali para poder ter um apoio. Como que eles vão ter que agir, professor, para conseguir convencer e dialogar com políticos de outros partidos? Você acha que os outros partidos
vão abrir mão de uma rivalidade política e pensar no melhor para o Estado, pensar no melhor para o país, ou eles vão ter uma grande dificuldade para conseguir dialogar com os outros partidos? O nosso sistema eleitoral, ele geralmente não dá nem ao governador, nem ao presidente maiorias, né? Nenhum presidente na recém-democracia no Brasil teve maioria, né, do seu partido. O PT nos governos Lula e Dilma, o PSDB nos governos Fernando Henrique, por exemplo, não tiveram maioria. Então isso não é novidade. Acho que a novidade é que essa não maioria hoje está menor ainda, né? O Zema tem nada na Assembleia e o Bolsonaro tem uma maioria, uma bancadinha pequena, né? Hoje é até a maior da Câmara, mas é pequena em relação ao que já observamos em outros governos. No caso do Bolsonaro, eu estou vendo uma articulação feita pela Casa Civil, pelo Onyx, conseguiu 2 vitórias importantes, o Rodrigo e o Davi Alcolumbre, né, lá no Senado. Acho que foram vitórias importantes dessa articulação. E eu acho que o Bolsonaro vai conseguir montar com o Centrão, e com o bloco do Centrão composto, uma maioria que, claro, vai querer cargo e verba. Eu não acredito que isso vai mudar. E vamos ver como é que o Bolsonaro vai reagir em relação a isso, né? O caso do Zema, eu acho que aí o desafio é muito maior, tá? A articulação política do Zema está sendo feita por um político do PSDB, né? O Luiz Humberto, ele tem experiência, conhece a casa, mas não tem o apoio do presidente da casa ainda, né? Não está fechado esse acordo. O que significa que a agenda do Zema vai ter muito mais dificuldade de passar. O que eu acho que os dois, e aí o Zema é pior um pouco, é mais difícil nesse sentido o que vai acontecer com ele, mas o que os dois vão sofrer é do dilema de ou cometer alienação eleitoral, que é ter dito uma coisa e ter que fazer outra, ou de não ser capaz de governar. Ou seja, eles estão num mato sem cachorro, como a gente diria lá em Contagem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles vão ter que tomar uma posição, qualquer que seja essa posição, ela será danosa para a imagem deles e para o governo deles, isso eu não tenho dúvida. Agora, a vitória do Rodrigo Maia é favorável para o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo é contraditória, contradiz essa promessa do Bolsonaro de uma nova política, de um novo governo, colocando uma pessoa que já está lá há mais tempo para ficar por mais 2 anos. Não arranha um pouco a imagem dele ou a intenção é realmente ter alguém que consiga aprovar os projetos dele? É que eu acho que essas coisas são independentes, sabe, Orlando? Uma coisa é a lógica da eleição, de como é que funciona o processo de discussão pública em relação ao que vai acontecer. Outra coisa é a política no seu cotidiano, né? O Rodrigo se posicionou como alguém capaz de entregar ao governo uma agenda de votação que interessa aos eleitores, a maioria do eleitorado que votou no Bolsonaro. Acho que o cálculo na hora de apoiar o Rodrigo foi nesse sentido, o Rodrigo Maia, né? Então, eu sei qual é a contradição sobre a qual você está falando, mas não me surpreende que isso tenha acontecido, né? Lidar com a Câmara é diferente, né? Você tem que ter uma relação republicana, institucional, e entender que a Câmara tem a sua independência, né? Você não manda lá, o presidente, o impeachment da Dilma mostrou isso de maneira muito clara, não manda na Câmara, pelo contrário, né? A Câmara tem poderes e condições de controlar o jogo. Eu acho que o Rodrigo conseguiu articular bem com lideranças políticas e prometer ao Bolsonaro a entrega da agenda, que será muito importante, né? A reforma da Previdência que está aí sendo discutida, não sabemos qual é essa reforma, mas sem o apoio dos líderes e das presidências de casa, isso não aconteceria. Já era, então, para você um pouco esperado que ia haver essa troca e essa conversa do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, Aline? Bom, a princípio não, por causa justamente desse discurso dele de querer romper com a forma tradicional de se formar maiorias no Brasil, né, através do presidencialismo de coalizão, que é essa negociação de apoio através de cargos e ministérios, para se formar uma base parlamentar e conseguir passar os projetos, né? Então, a princípio não, mas a meu ver, ele sentiu
necessidade de trabalhar com pessoas que já tinham alguma experiência e já tinham alguma permeabilidade lá dentro da Câmara e, sobretudo, por essa questão de ter uma maioria, né, o maior grupo de deputados de um mesmo partido na Casa, mas ainda assim muito pequeno, inclusive em relação a legislações anteriores. Agora, a vitória, já a gente falando um pouco do Senado, a derrota, na verdade, do Renan Calheiros. Alguns analistas, parte da mídia, têm dito que essa derrota do Renan Calheiros pode se voltar contra o governo Bolsonaro, com o Renan fazendo uma espécie de articulação para que projetos do governo Bolsonaro não sejam aprovados. Você acha que isso é possível, Aline? Eu acho que é possível, porque a gente, ainda que essa derrota represente o limite, né, do poder de figuras muito tradicionais na política, não significa que elas estão mortas, né? E são figuras extremamente articuladas, extremamente experientes, que têm influência, né? Conseguem ter poder em questões decisivas. Então, eu acredito que é possível que isso aconteça, principalmente porque o que ficou parecendo foi que houve manipulação do processo de eleição para presidente do Senado contra o Renan Calheiros, né? Então, não foi só uma questão de escolha, livre escolha dos senadores, etc., uma questão democrática, ou pressão do popular, porque eu também acho que isso é uma ilusão que tem se vendido por aí. O cidadão comum, ele não tem esse poder, infelizmente, e ele não acompanha, né, não tem essa pressão no dia a dia da política, como uma parte da classe política quer parecer que tem. Eu acho que não foi isso, acho que tem uma parte que foi uma manipulação do processo mesmo. Para que o Davi vencesse? Sim. Agora, professor, o senhor acha que vai ter uma espécie de vingança por parte do Renan Calheiros? Eu não sei se vingança é o nome, mas o Renan continuará sendo um político experiente, experimentado e muito esperto, né? Eu não acho que é possível imaginar que o Bolsonaro terá facilidade nem na Câmara, nem no Senado, né? A construção de maiorias em torno de projetos polêmicos, né, no que diz respeito à agenda dele, é um grande desafio. E tendo o Renan como, digamos, um inimigo político, acho que só nos dá uma certeza, vamos nos divertir muito ainda olhando para esse cenário de disputa política, né? A política, em grande medida, se dá nos bastidores, nas conversas, articulações, muitas vezes nem vistas, né, pela opinião pública. Não tenho dúvida que o Renan vai se posicionar como político experiente que é, para conseguir voltar a ter o protagonismo que teve, né, durante muitos anos ali no controle do Senado. Então, não sei se vingança, mas que haverá articulação no sentido de mostrar a importância da sua posição política, eu acredito que sim. Chegou a ser veiculado na mídia, o Bolsonaro foi desmentir nas redes sociais, que o Bolsonaro teria ligado para o Collor, para a presidência do Senado. E aí, de repente, o Alcolumbre, que pelo menos não era conhecido do grande público, vence a eleição. Você acha que teve realmente uma manipulação, o Bolsonaro ter ligado para o Collor? Por quê? Como que o senhor vê esse processo dessa escolha do presidente do Senado? Eu acho difícil, como cientista político, comentar boato e fofoca política. Acho que são mundos diferentes. Né, o mundo das notinhas que a gente escuta, vê, ouve, tá, acho complicado entrar nisso. Parece que houve um bilhete, né, um tal de um bilhete do Bolsonaro para o Rodrigo, aquela coisa. Isso tudo eu acho que cai no folclore da política. Tá? O que eu tenho certeza é o seguinte, o Bolsonaro sabe que para aprovar sua agenda ele precisa tomar conta do que a gente chama na ciência política dos espaços de veto, né? A presidência do Senado e a presidência da Câmara são duas posições institucionais estratégicas para qualquer presidente. Não é à toa que dos 17 últimos presidentes de Câmara dos Deputados, 14 eram da base do governo, contando aí esse novo período de redemocratização. Ou seja, os caras sabem que você tem que jogar o jogo para ganhar
espaço de poder. E eu repito, mais do que a especulação do que foi feito ou não foi feito, é óbvio que houve articulação política de toda a natureza para que o governo estivesse ocupando esses espaços, né? O PSDB, o Centrão, o PMDB, estão todos aí à disposição para negociar, parece, com o governo, para que a agenda aconteça, no que diz respeito aos interesses dele. Então é normal, na minha visão, que isso tudo aconteça. Agora, se houve ligação, se não houve, isso realmente não dá para comentar, eu não sei, não faço ideia. Agora, Aline, a gente falando um pouco sobre a questão dos desafios que o Bolsonaro tem para aprovar nesse governo dele, uma grande promessa que tem rendido várias notícias na mídia recentemente é a questão da reforma da Previdência. Você acha que o Bolsonaro vai ter o capital político necessário para conseguir aprovar uma reforma da Previdência? Bom, é difícil falar, né? Porque a gente ainda não sabe qual é o projeto que ele vai apoiar, que ele vai apresentar para a Câmara, né? Parece que várias opções foram apresentadas a ele e que estão esperando o posicionamento dele, né? A questão é que, primeiro, ainda não está claro também se o investimento primeiro será na reforma da Previdência ou naquele pacote de segurança do Moro, que já está mais articulado e talvez agrade uma base mais garantida, né, para passar, ou se a questão da Previdência tem que mesmo ser a primeira, porque é uma grande sinalização, inclusive, para os mercados, né, que tinham essa expectativa, continuam com essa expectativa e, de fato, isso tem que ser feito, porque é uma medida urgente. Então, não saberia dizer se ele vai ter esse apoio ou não, depende muito da reforma, porque existem questões relacionadas a grupos específicos, né, que são sensíveis a corporativismo, etc., que podem barrar ou não determinadas propostas. Então, a ver, né, o que é certo é que o Bolsonaro ainda não tem uma maioria garantida. Então, ele vai construir, a meu ver, essas maiorias em função de cada projeto, em função de cada agenda, o que é muito arriscado, né? Porque essas bancadas, né, elas têm interesses pontuais, difusos, e elas não estão unidas em torno das mesmas questões, dos mesmos objetivos. Então, pode ser um grande risco para ele nesse sentido. Agora, professor, a gente fala na reforma da Previdência, a gente fala também nessas notícias que são compartilhadas, divulgadas na internet. O Senado Federal, na época que foi feita uma investigação pelo Senado da questão da reforma da Previdência, o relatório final do Senado dizia que não era necessário uma reforma da Previdência, que esse déficit que é falado e que é dito pelos políticos, ele era inexistente. Em quem a gente deve acreditar para entender melhor, enquanto eleitorado, enquanto cidadão, o que é necessário ou não para o país em relação à reforma da Previdência? Essa é uma discussão totalmente técnica. Eu acho que quando eu olho para esse tipo de dilema que você acabou de apresentar, um está dizendo uma coisa, está dizendo outra, eu gosto sempre de retomar o pensamento de que a política é um jogo de interesses. E não tem como ganhar, não tem como todo mundo ganhar sempre. Pelo contrário, na maior parte das vezes, são grupos específicos que vencem essas disputas, né? Então, provavelmente, Rolando, o que eu acho que está acontecendo no que diz respeito a isso é que grupos a favor da reforma são aqueles que hoje perdem com a reforma, ou que hoje perdem com a não reforma, né? E os grupos contrários à reforma são aqueles que hoje se beneficiam dela. É assim que é o jogo na sociedade, um jogo de poder, um jogo de disputa de poder, no final das contas, né? Que em grande medida passa pelo orçamento. Quem é que vai ter acesso à maior parte do dinheiro, que é de todos nós, né? Então, mais do que saber ou opinar em relação a quem é que está certo, eu acho que as pessoas têm que pensar no que é melhor para o que elas acreditam ser o melhor para o conjunto da sociedade e, claro, para elas também. É isso que está em jogo. Mais do que um discurso ou outro, é o que está por trás desses discursos. Há duas versões, ou três, ou quatro. O fato é que qualquer decisão política gera custos para alguém. E você pode ter certeza que quem tem o poder político hoje vai tentar de todas as maneiras, com toda a força que tiver, empurrar a agenda que lhe beneficie. Não necessariamente que beneficie a todo mundo, mas que beneficie a sua maioria. Então, acho que
É nessas horas que a gente tem que desacreditar um pouco nessa lógica do bem comum, de que a política é feita sempre visando uma visão normativa maior. É um jogo de interesses, né, de disputa por poder e por orçamento. E a reforma da Previdência é um excelente caso de como é que isso se desenha. Mas o senhor acha que, na hora que forem votar essa reforma, seja ela qual for apresentada, essa opinião das pessoas, ou numa questão mais de popular mesmo, de apoio popular, para eles pensarem numa reeleição, para eles estarem de novo naquele poder, naquele espaço daqui a alguns anos, eles não vão preocupar com a opinião das pessoas, do trabalhador? Claro que vão, óbvio. A gente está conversando aqui como se não tivesse havido uma tentativa do governo Temer, que acabou de aprovar uma reforma da Previdência. Não houve a reforma da Previdência desejada naquele momento pelo governo Temer por um motivo simples. Ele não conseguia montar a base na Câmara capaz de convencer os seus eleitores de que a reforma proposta era positiva. O Bolsonaro sofrerá com o mesmo problema, né? O que eu estou apenas ressaltando é que a gente tem que olhar para esse jogo de maneira menos ingênua, né? A organização das pessoas, a pressão popular e a defesa dos seus interesses é o grande segredo para movimentar ou não, né, as decisões políticas. A Aline estava comentando, né, a visão dela em relação à reforma, mesmo sabendo, mesmo ainda não sabendo qual é a reforma que vai passar, eu te digo com toda clareza, será dificílimo de passar na Câmara, porque todas as versões que você puder montar de uma reforma previdenciária mexem no calo de várias corporações, de vários grupos, e convencer uma grande maioria em torno de um único projeto é muito difícil, porque ninguém quer perder privilégio, ninguém quer perder os benefícios que já conquistou. E reforma não necessariamente precisa de mexer no calo de alguém. Então isso vai ser um grande desafio, não é à toa, eu acho, Aline, que será a primeira agenda do Bolsonaro, porque ele sabe a dificuldade que será passar essa agenda. Em começo de mandato, geralmente é mais fácil fazer o que é mais doloroso, já nos dizia Maquiavel. Agora, Aline, nessa questão a gente pensando, você citou um pouco o projeto da segurança do Moro, né? Das medidas que foram anunciadas por ele, algumas já foram bastante criticadas, enfim. A questão do Moro ter aceitado um cargo político compromete toda a trajetória, a imagem pública que ele fez de um super-herói, de alguém que era isento em relação ao processo realmente contra o ex-presidente Lula? Bom, na verdade, ele... É aquela questão também que o Felipe falou no início, né? Ele era o cara certo no momento certo, então ele aproveitou essa oportunidade, como o Bolsonaro também aproveitou da oportunidade da popularidade do Moro para dar mais credibilidade para o seu governo a partir daquele discurso de combate à corrupção, etc. Então, a lógica fazia sentido, né? Não acho que esse discurso de descredibilizar a carreira dele como jurista é um discurso de oposição, né? E acho que isso não necessariamente a questão. É difícil a gente dizer, será que ele tomou determinadas medidas pensando nisso? Isso é difícil a gente dizer, a gente não pode afirmar esse tipo de coisa. Mas, certamente, ele, agora como ministro, ele tomou um lado político, né? Porque o ministro ele não é isento, ele não é mais um jurista, ele tomou um lado. Isso ficou claro, né? Talvez o que ele faça daqui para frente, aí sim possa ser influenciado por essa posição. Professor, o senhor acha... Eu vou ter que opinar nesse caso, sim, né? Um caso gostoso desse a gente tem que falar. Eu acho assim, o Moro tomou uma posição política muito clara, né, ao sair do campo do direito, lá da justiça, e resolver finalmente tomar uma posição política. Embora eu concorde com a Aline que a gente também não pode ficar especulando, ele estava já pensando nisso, é um prêmio, não sei o quê, mas é óbvio que isso levanta vários questionamentos e não é à toa que muita gente hoje questiona o posicionamento de perseguição em relação ao Lula, né, e uma série de coisas. Eu não estou aqui discutindo a credibilidade, a correção, né, honestidade das pessoas. Quem sou eu para fazer isso? Eu não estou nesse campo, mas a gente também não pode ignorar o fato de que ele foi um ator político relevante nos últimos 2 anos, no que diz respeito à maneira como conduziu, em alguns casos, na minha avaliação,
com excessos, né, em relação ao processo do Lula e, de repente, né, virar o troféu. Eu acho que ele é o grande troféu do Bolsonaro. Não é à toa que ele não perde uma viagem internacional, porque o Bolsonaro leva o Moro como troféu. Ó, tá aqui o homem que limpou o Brasil da corrupção, etc. Eu acho que daqui para frente o Moro deixa de ser alguém capaz de defender o bem de todos e passa a ter que se explicar no cargo que ocupa hoje. E esse é o seu grande desafio. Então, acho que tem dois lados, né? Eu não caio nem na lógica da oposição de fazer política com esse assunto. Eu acho que a oposição tem que fazer isso, faz parte do processo, mas ele tem direito de ser ministro se quiser, assim como qualquer cidadão brasileiro tem. Mas, do outro lado, é óbvio, ficou uma ponta de, poxa, você está ali perseguindo o cara para não ganhar a eleição, né? O discurso, né, da oposição é esse, de perseguição e tal, e aí vira ministro, pega mal, tal. Então tem esses dois componentes, fica aí para as pessoas opinarem em relação a ele. Agora, professor, para a gente chegando aqui ao fim, Aline e Felipe, uma das grandes promessas do governo Bolsonaro era a questão de se livrar o país da corrupção e acabar também com as mamatas, que era o que ele dizia em relação a benefícios que algumas classes têm no país. Mas o governo dele, agora a gente não tem diretamente no governo dele, mas temos o filho dele em algumas investigações envolvendo esquemas de corrupção, alguns ministros dele também com algumas investigações, questão de Caixa 2, a ministra também agora envolvida com uma questão de que foi acusada, né, pela revista Época, de sequestro de uma criança indígena e outras questões envolvendo corrupção no governo do Bolsonaro. Fica pra gente, enquanto eleitor, uma impressão de que a gente nunca vai estar livre da corrupção, que ela vai estar sempre na política. E, além disso, na questão das mamatas, a gente vê o Rodrigo Maia que liberou milhões, né, para os deputados, antecipou uma verba para eles de mudança, inclusive para deputados que continuariam ali em Brasília. E o Bolsonaro teria recebido, inclusive, uma verba dessa. A gente sempre vai ter essa classe política com muitos privilégios e sempre vamos estar ali reféns da corrupção? Não, acho que não. Eu nesse sentido, sou otimista. Eu gosto de olhar para trás e imaginar o Brasil há 40 anos, né, 40 anos. Como é que eram os processos, qual que era a transparência que se tinha em relação a várias coisas. Eu acho que a gente vem numa evolução, em vários sentidos, assim, nessa lógica de aos poucos, conseguir melhorar alguns aspectos e tal. É claro que, do ponto de vista da opinião e da posição política, há retrocessos lamentáveis no país, né? Mas, como um todo, eu acho que a gente conseguiu assim, avançar, evoluir. E eu realmente imagino, espero, a disputa política, o uso de redes, o maior nível de informação das pessoas vai fazer com que a sociedade brasileira melhore, né? A gente está aqui, você está aí perguntando, mas o Bolsonaro já tem envolvimento, o filho dele tem suspeitas, não sei o que tal. Tem. E nós estamos aqui discutindo isso, e falando disso, e questionando isso, e colocando o poder público sob pressão. Eu acho que isso é um processo que há 40 anos atrás não existia no país, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma evolução, sim, e eu espero que a gente consiga, com novas lideranças políticas, com uma participação das pessoas maior, com um interesse maior em relação à política, com debates mais claros, né? Inclusive de divergência de opinião, que a gente consiga avançar na direção de construir um país melhor. Então, não acho que a gente vai ficar sempre refém, não. Mas acontece, não é apenas uma característica no Brasil, né? Infelizmente, as pessoas que lidam com o poder público não necessariamente sabem, né, diferenciar o público e o privado muito bem. É o desafio de construção de uma sociedade moderna, né, igualitária e justa, que é o que eu acho que está diante das nossas perspectivas. O negócio é ir à luta, não tem outro jeito. Você está esperançosa também, Aline? Bom, difícil dizer, né? Porque a gente tem visto no mundo inteiro essa onda de políticos populistas crescendo, né? E uma das características deles é se sobrepor, se colocar acima de mecanismos institucionais de investigação, contra a corrupção e etc. Então, eu acho que isso é um alarme, assim, é preocupante. E essa lógica populista que tenta criar essa ligação direta do eleitor com o líder, ela muitas vezes anula, né, exclui esses mecanismos de intermediação e de fiscalização, como a mídia, como as cortes jurídicas, etc.,
E, infelizmente, a gente tem visto isso acontecer em muitos países, né? O Bolsonaro ele tem algumas características populistas, e a lógica populista de torcedor, né? Porque quem apoia um líder populista, ele tende a estar ao seu lado, independente dos fatos, das versões, etc., porque ele vai tender a acreditar na mensagem que ele está recebendo diretamente desse líder. Então, eu acho que é perigoso a gente pensar, a gente acreditar que as pessoas, o cidadão comum, através das redes sociais, por exemplo, elas têm o poder de fiscalizar ou de pressionar, de criar essa responsabilidade dos políticos. Eu acho que muitas vezes essa mensagem ela está sendo vendida pela classe política e como uma forma de ilusão. Eu acho que o que tem que existir são mecanismos institucionalizados, fortes, que não dependem de pessoas que estejam ocupando determinados casos, que tratem casos com isenção e que isso seja duradouro. Então, eu acho que todas as pessoas, né, que estejam potencialmente expostas a casos de corrupção, etc., sejam julgadas da mesma forma, né? Esse é o princípio básico da igualdade nas democracias. Então, eu alertaria para essa questão, né? Em vários países a gente vê que líderes populistas, eles têm criado algumas tensões com mecanismos institucionais de checks and balances em relação ao poder jurídico, à mídia, etc., e, por outro lado, eles vendem essa ilusão de que o povo tem o poder, de que o povo tem a palavra, de que o povo está fiscalizando e que agora conseguiu mudar tudo. Então, eu acho que isso é algo a se estar atento a isso. Muito obrigado pela participação aos dois. O 2 Pontos deste mês fica por aqui. A gente se encontra no próximo mês e envie críticas e sugestões para o nosso e-mail, tvufmg@ufmg.br. Muito obrigado pela companhia.